Os scanners a laser acabaram de mapear as camadas mais profundas do primeiro templo do mundo, e os resultados estão causando grande impacto no mundo científico. Cientistas passaram décadas tentando explicar como os povos antigos conseguiram mover rochas de 50 toneladas por uma colina íngreme sem cavalos ou rodas. Nunca antes havíamos sabido ou sequer imaginado que simples caçadores-coletores pudessem produzir estruturas monumentais tão espetaculares. Agora, um estudo de 2025 revelou marcas de ferramentas que parecem ter sido feitas por calor intenso e não por martelos de pedra. Este sítio arqueológico foi construído há 11.600 anos. No entanto, a simetria encontrada nas estruturas de pedra é perfeita ao milímetro. Essa descoberta sugere que tudo o que nos contaram sobre nossos ancestrais é uma mentira descarada. O templo que não deveria existir. Há um sítio arqueológico enorme no deserto da Turquia que não deveria estar lá. Chama-se Göbekli. A maioria das pessoas pensa que a história começou com os egípcios ou os samrenses, mas este lugar é 2 vezes mais antigo que a pirâmide mais antiga. Foi construído cerca de 9.600 anos antes da Era Comum. Isso significa que tem mais de 11.000 anos. Para se ter uma ideia, o famoso Stonehenge na Inglaterra foi construído há apenas 5.000 anos. Göbekli já era antiga e estava enterrada quando a primeira pedra foi movida em Stonehenge. Este sítio arqueológico é tão antigo que foi construído por pessoas que não tinham metal, não tinham roda e nem sequer sabiam como escrever. Mesmo assim, criaram uma mega estrutura que cobre uma área equivalente a 20 campos de futebol. O sítio arqueológico é composto por pelo menos 20 salas circulares. Cada sala possui enormes pilares em forma de T. Esses pilares não são apenas rochas brutas. São belos monólitos que chegam a medir 5,5 metros de altura. Alguns deles pesam até 50 toneladas. 50 toneladas equivalem ao peso de 3 grandes ônibus escolares empilhados uns sobre os outros. E aqui está o ponto crucial. Essas pedras não foram encontradas no topo da colina. Elas foram esculpidas na rocha sólida na base da colina e em seguida transportadas até o cume. Engenheiros modernos afirmam que mover uma pedra de 50 toneladas por uma ladeira íngreme hoje em dia exigiria guindastes pesados e uma equipe de especialistas. Esses povos antigos fizeram isso apenas com as próprias mãos e algumas cordas. Mas não é apenas o transporte das pedras que é estranho. É a arte. Cada pilar é coberto por esculturas detalhadas de animais perigosos. É possível ver leões com as costelas revelando raposas furiosas, escorpiões e abutres. Não são simples desenhos. Eles são esculpidos no que se chama de alto relevo. Isso significa que os animais se projetam da pedra. Para fazer isso, os escultores tiveram que remover toda a pedra ao redor do animal, deixando a figura em destaque. Isso exige muito tempo e habilidade. Um único erro arruína toda a obra. E eles fizeram isso em um dos tipos de calcário mais duros do mundo, usando apenas outras pedras como ferramentas. A história oficial que nos contam é que eles eram caçadores-coletores. Eram pessoas que passavam o dia inteiro tentando encontrar frutas silvestres e carnes suficientes para sobreviver. Eles não viviam em casas. Eles não tinham cidades. Mas essa história está se desfazendo. Os caçadores-coletores não têm tempo nem comida suficiente para sustentar uma equipe de centenas de escultores em pedra por anos. Eles não têm a organização necessária para mover rochas de 50 toneladas. Para construir um sítio arqueológico como este, é preciso uma quantidade enorme de comida extra, uma maneira de organizar milhares de trabalhadores e um motivo para permanecer em um só lugar por um longo período. Este sítio prova que alguém no mundo antigo possuía todos esses recursos muito antes de imaginarmos ser possível. Mas a parte mais assustadora do sítio não é como ele foi construído, mas sim como terminou. Cerca de 8.000 anos antes da Era Comum, as pessoas que usavam este templo fizeram algo impensável. Elas não simplesmente o abandonaram. Eles não deixaram que o vento e a chuva o destruíssem. Em vez disso, pegaram milhares de toneladas de terra e pedras e enterraram todo o complexo. Criaram uma gigantesca colina artificial para esconder sua obra do mundo.
permaneceu oculto por 10.000 anos, até que um agricultor atingiu uma pedra com seu arado. Por que uma civilização gastaria séculos construindo o templo mais belo da Terra apenas para enterrá-lo na terra? Mas o verdadeiro pesadelo estava escondido logo abaixo da superfície. No ano de 2025, uma equipe de pesquisadores decidiu usar a tecnologia mais avançada do planeta para examinar essas pedras. Eles usaram scanners a laser tridimensionais capazes de detectar detalhes menores que um fio de cabelo humano. Também utilizaram inteligência artificial para procurar padrões no corte das pedras. O que a IA descobriu deixou a equipe completamente sem palavras. A maioria das pessoas pensa que os povos antigos simplesmente martelavam as pedras até que elas tivessem a aparência desejada. Mas o computador descobriu que os pilares foram colocados com um nível de precisão matemática assustador. A inteligência artificial analisou os centros dos 3 recintos mais antigos. Descobriu que ao conectar os pontos centrais das colunas, forma-se um triângulo equilátero perfeito. Os lados do triângulo são simétricos com uma precisão de frações de polegada. Para isso, é preciso compreender geometria complexa. É preciso saber medir longas distâncias em terrenos irregulares com precisão absoluta. Lembre-se, essas pessoas, supostamente, não tinham réguas nem uma maneira de escrever números. No entanto, elas realizavam cálculos matemáticos que milhares de anos depois geralmente associamos aos gregos. O computador também analisou as marcas de ferramentas nas pedras. Durante décadas, nos disseram que as colunas foram esculpidas por picoteamento. Este é um processo lento em que se golpeia uma pedra contra outra repetidamente. Mas as digitalizações 3D revelaram algo diferente nas bordas. A IA identificou cortes lineares perfeitamente retos por mais de 90 centímetros. A largura desses cortes é de apenas 0,25 centímetros. Isso é extremamente fino. Quando o computador comparou essas marcas com ferramentas de pedra conhecidas, não encontrou nenhuma correspondência. Ferramentas de pedra geralmente deixam bordas ásperas e irregulares. Esses cortes eram lisos e limpos. Os dados sugerem que quem construiu os pilares tinha uma maneira de cortar calcário sólido como se fosse madeira macia. Não há evidências de ferramentas de metal no local, nem bronze nem ferro, nada. Aliás, se tivessem metal, deveríamos encontrar ferrugem ou vestígios químicos na pedra. Mas as pedras estão limpas. Isso leva a uma questão incômoda. Se eles não tinham metal e as ferramentas de pedra não conseguiam fazer esses cortes o que estavam usando. A análise da textura da superfície pela IA mostrou que a pedra não foi apenas cortada. Em alguns lugares ela estava quase derretida. Isso nos leva ao problema da assinatura da máquina. Quando usamos máquinas modernas para cortar pedra, elas deixam padrões muito específicos devido à forma como a lâmina gira ou se move. A IA encontrou padrões nos pilares que parecem mais ter sido feitos por uma máquina do que por uma mão humana. O espaçamento entre as marcas é muito consistente. A profundidade é perfeita demais. Parece obra de um robô, não de um humano cansado trabalhando sob o sol há 12.000 anos. Essa descoberta é assustadora porque sugere que existia um nível de tecnologia neste planeta sobre o qual não sabemos absolutamente nada. Em breve, os scanners revelariam uma marca de ferramenta que desafiava toda a ciência conhecida: o segredo do fogo e do gelo. Um dos maiores fatores surpreendentes descobertos pela nova pesquisa é a evidência de algo chamado choque térmico. Os cientistas encontraram marcas de queimadura e danos causados pelo calor nas profundezas das pedreiras de calcário. Por meio de análises químicas, eles descobriram que partes da rocha matriz foram aquecidas a temperaturas entre 700 e 50.000 graus Celsius. F. Isso é incrivelmente quente. Para aquecer calcário a essa temperatura, é necessário um fogo controlado de grandes proporções. Mas eles não se limitaram a queimar a pedra. Também encontraram indícios de que água fria foi jogada imediatamente sobre a rocha quente. Essa é uma maneira muito avançada de quebrar pedra. Quando se aquece uma rocha e depois se resfria rapidamente, ela se estilhaça em linha reta. Mas fazer isso e criar um pilar de 50 toneladas sem quebrá-lo acidentalmente é quase impossível.
É preciso saber exatamente onde estão as falhas naturais na rocha. É preciso controlar o calor para que ele não penetre muito fundo. O fato de eles estarem usando esse método há 11 mil anos é uma curiosidade enorme. Mostra que eles não estavam simplesmente golpeando rochas. Eles usavam física e química para fazer o trabalho pesado. E o mais impressionante é que as marcas de calor não estavam apenas nas pedreiras. Elas foram encontradas nos próprios pilares já finalizados. Algumas das esculturas detalhadas de animais mostram sinais de terem sido alisadas com calor intenso. É quase como se eles tivessem uma ferramenta capaz de derreter a superfície do calcário, deixando-a com aparência de vidro. Os pedreiros modernos usam água em alta pressão ou serras diamantadas para obter esse efeito. A ideia de que alguém fazia isso no final da era glacial é um eufemismo quando chamamos isso de mistério. Isso muda completamente nossa compreensão da história da humanidade. O mais incrível é que essa técnica de fogo e gelo surge do nada. Normalmente, quando uma nova tecnologia é inventada, encontramos muitos erros primeiro. Encontramos rochas que explodiram por superaquecerem. Encontramos pilares que racharam ao meio. Mas em Göbekli, os primeiros pilares que eles fizeram são os mais perfeitos. Não há curva de aprendizado. É como se eles tivessem chegado no primeiro dia já conhecendo todos os segredos da pedra. Isso sugere que as pessoas que construíram isso não estavam dando início a uma civilização, mas sim dando continuidade a uma tradição que já existia há milhares de anos. Então, se esse conhecimento era tão vasto, para onde foi? Por que as pessoas que sabiam fundir pedra e mover blocos de 50 toneladas pararam repentinamente? O sítio arqueológico esteve ativo por cerca de 1.500 anos. Depois, foi soterrado e esquecido. As pessoas que viveram depois deles na mesma área voltaram a viver em cabanas simples. Esqueceram a matemática, esqueceram a física, esqueceram o calor. É como se um gigantesco botão de reinicialização tivesse sido acionado na raça humana e fôssemos forçados a recomeçar do zero. O motivo pelo qual o enterraram pode ser mais assustador do que o próprio sítio arqueológico. Todos são obcecados por como Göbekli foi construído, mas o verdadeiro mistério é por que foi enterrado. Isso não foi um acidente. Não foi coberto por uma tempestade de areia ao longo do tempo. Cientistas descobriram que a terra usada para cobrir o templo foi trazida de quilômetros de distância. Era uma mistura de entulho de calcário, ossos de animais e ferramentas de sílex. Usaram mais de 283 milhões de metros cúbicos de terra para criar a colina. Isso é terra suficiente para encher o Empire State Building 10 vezes. Este foi um projeto de engenharia gigantesco apenas para esconder o templo. Mas eis a questão: quando enterraram o sítio arqueológico, não se limitaram a despejar terra. Colocaram objetos específicos em locais específicos. Encontraram crânios humanos com sulcos profundos esculpidos. Encontraram estátuas que foram propositalmente quebradas e colocadas com a face para baixo. Parece um funeral gigantesco para uma civilização. Alguns pesquisadores acreditam que o enterro foi uma tentativa de eliminar o sítio. Talvez algo tão horrível tenha acontecido ali que eles quisessem garantir que ninguém jamais o visse novamente. A análise por inteligência artificial dos montes funerários revelou algo ainda mais perturbador. A terra estava compactada em camadas que sugerem que o enterro ocorreu muito rapidamente. Não foi um processo lento ao longo de décadas, foi uma corrida contra o tempo. Eles estavam tentando esconder o sítio o mais rápido possível. Mas de que estavam fugindo? Alguns cientistas acreditam que houve um impacto massivo de cometa por volta dessa época, chamado de impacto de Younger Dose. Isso teria causado inundações, incêndios e uma queda repentina de temperatura. Se o mundo estava acabando, talvez eles tenham enterrado seu lugar mais sagrado para protegê-lo para o futuro. Basicamente, Göbekli Tepe é uma cápsula do tempo. As pessoas que a construíram sabiam que seu mundo estava chegando ao fim. Sabiam que a era de ouro da escultura em pedra de alta tecnologia estava terminando. Ao enterrar o templo, garantiram que o tempo e as intempéries não o destruíssem. Deixaram-no para que o encontrássemos 10 mil anos depois. Mas agora que o encontramos, percebemos que nossos ancestrais eram muito mais do que pensávamos. Eram mestres da engenharia
que compreendiam as estrelas à Terra e o poder do átomo muito antes de sequer pegarem em um arado. Será que Göbekli Tepe é a prova de que fomos enganados sobre o nosso próprio passado? Se os humanos antigos tinham uma precisão quase mecânica, será que estamos apenas esperando o próximo reset? Curta e inscreva-se.